Portanto, meus irmãos, o que é que está acontecendo? Como católico, né, praticante, católico, como a gente fala, católico raiz, católico genuíno, que é o que a gente espera que todos os católicos se transformem, aquele católico realmente que merece ser chamado de católico. O que é que está acontecendo? Nessa pandemia, a nossa Igreja Católica, principalmente aqui na nossa cidade, ela se encontra fechada por ordem de todo o decreto que nós temos aí do governo estadual e também, claro, do governo municipal, a nosso prefeito. Tá certo? Então, o que é que acontece? A igreja fica fechada, salvo os dias de missa, e muita gente está frequentando outras denominações. Inclusive, eu estava vendo a homilia do padre esses dias aqui na nossa cidade, pela televisão, e ele falava que uma pessoa o abordou dizendo: padre, eu estou com saudade da Eucaristia. E como a igreja está fechada, a gente não tem condições de ir, eu estou indo na igreja protestante. Olha só como está a cabeça do povo, né? Veja bem que eu não estou aqui falando isso para entrar em conflito com nossos irmãos separados, irmãos evangélicos, nada disso. Estou falando na condição de católico, né, abordando uma coisa que aconteceu e, consequentemente, está acontecendo, sendo recorrente aqui, provavelmente, né? Aí o padre disse: meu filho, para essa pessoa, né? Você está sentindo saudade da Eucaristia e está indo numa igreja protestante? Como assim? Não faz sentido, porque lá não tem Eucaristia. Então, para você ver, infelizmente, esta pandemia que ninguém esperava, ninguém pediu, né? E nós estamos sofrendo, principalmente a Igreja Católica, que... Vou para um rápido... Não. Nós vamos dar continuidade aqui, que ia entrar o prefixo, mas a gente não pode perder o raciocínio, tá certo? Então, o que eu estava falando? A Igreja Católica está sendo penalizada de maneira muito forte, porque nós, na condição de cidadãos, juntamente com o nosso pároco, o nosso bispo, estamos obedecendo às medidas de segurança. Só que não são todas as igrejas que, infelizmente, obedeceram. Então, essas pessoas estão indo para outras denominações e teve a cara de pau de falar para o padre, que está sentindo saudade da Eucaristia, mas que está indo em outra denominação. E, provavelmente, muito dos nossos irmãos católicos estão indo para lá, como se fosse uma maneira de não ficar desligado da espiritualidade. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Temos que entender uma coisa. A igreja não fechou, como você pensa. Agora só tem missa. Missa é o principal alimento, é a principal fonte de revelação, de Eucaristia. Nós, no pico da pandemia, realmente ficava só os cantores, os leitores e o padre, porque era uma determinação municipal por conta da pandemia. Só que com o passar dos dias foi flexibilizando e as pessoas adquiriam as senhas e poderia vir. Essa história de dizer que está com saudade da Eucaristia e, portanto, se congregou em outra denominação protestante, faça-me o favor, né, gente? Vamos ter um pouco de bom senso aí. Ou você é católico ou você não é. Tá bom? Tá, fechando esse assunto. Beleza. Então, fica esse alerta aí, né? Para que a gente realmente tome consciência. Bom, outro assunto que eu gostaria de abordar, esse sim me deixou, como católico, como pai, como cidadão, me deixou muito entristecido, muito abatido, até porque tive um pequeno desentendimento com uma pessoa muito próxima a mim a respeito dessa situação.
Eu estou falando aqui como radialista, como católico e como pai, tá? E como, claro, membro leigo da igreja. Vou precisar falar o que a igreja recomenda, o que a igreja prega e o que ela tenta viver e, claro, falar para os seus filhos, os filhos da igreja, no caso, somos todos nós, católicos. Bom, em primeiro lugar, essa situação da menina de 10 anos. O que é que a igreja prega com relação ao aborto? Nós sabemos, no regimento, na doutrina da igreja, no Santo Catecismo da Igreja Católica, fala que a vida deve ser defendida da concepção à sua morte natural. Fechado, certo? Beleza. Tendo como base essa afirmação, nós tivemos essa situação da menina aí, e a gente deixa muito claro aqui, tá? Na condição de Rádio Mater Dei FM, uma rádio genuinamente cristã, católica. Nós não estamos, a igreja, a rádio, nem a fundação está minimizando a situação da criança de 10 anos que foi vitimizada pelo seu tio, teve toda essa repercussão aí. Nós não minimizamos, muito pelo contrário. O Renato Teodósio até trouxe uma doutora aqui, uma especialista, para falar desse assunto, e ele colocou muito bem a posição da igreja e que ele não ia abordar esse tema nesse sentido com relação à doutrina da igreja, mas se ater somente na questão jurídica criminal, né? É o nosso caso aqui também, a gente vai mais além e falar sobre isso de uma maneira na questão moral, na questão da doutrina católica. Muitos padres se manifestaram, muitos leigos, inclusive no YouTube, o nosso querido Tiba, do canal Dei Tiba, falou. Se você puder acompanhar, se você puder dar uma clicada lá e ver os vídeos acerca desse assunto tão delicado, tão triste para a Igreja Católica. Muito bem. Então, na condição de católico, isso veio acontecer, infelizmente, para cair muitas máscaras de pessoas que são católicas, mas que, infelizmente, defenderam a questão da menina ter que abortar a criança. A partir do momento que você, que se diz católico, você apoiou, veja bem o que eu vou dizer, na condição de católico, que vai para a igreja, que comunga, que confessa, você apoiou a morte do bebê, você precisa se confessar, você precisa conversar com o padre, porque a doutrina da igreja, ela defende a vida, independente da situação. Primeiro, porque a criança inocente não pediu para nascer, não pediu para ser concebida. E segundo ponto, é que ela é inocente, ela é pura, ela não tem culpa de nada. Se você pegar o Evangelho, tem milhares de frases de abordagem de Jesus Cristo. Vinde a mim os pequenos, deixai vir a minhas crianças. Aquele que escandalizar um desses pequenos, é melhor que se atire no mar com uma pedra. São várias passagens do Evangelho que Jesus defende as crianças, defende a vida, certo? Muito bem. Então, meus irmãos, diante disso, muitas máscaras caíram, infelizmente muita gente foi enganada pela narrativa que nós temos dos pró-aborto. E aí que é o grande ponto que eu queria encerrar a nossa fala aqui, tá? Houve muita mentira, Se você quiser, confira lá no canal da Eitiba, ele está mais por dentro, ele pesquisou e ele encontrou muita mentira que a grande mídia pregou para fazer esse aborto da menina. Inclusive, eu quero fazer um eco e parabenizar a equipe médica daquela cidade dela, tá? Que se recusou, com base na ética,
porque a mídia, inicialmente, ela colocou que a criança estava com 3 meses de gestação. E o Tiba foi, juntamente com toda a equipe, que nós temos, a Igreja Católica, porque você talvez não saiba, mas nós temos um grande corpo jurídico do Provida, e o Tiba faz parte disso, tá? Então, esse projeto ele foi atrás, tentou de tudo que você possa imaginar para reverter esse não aborto aí, por conta de que a mídia falou uma coisa e essa equipe foi pesquisar e descobriu que ela não estava com 3 meses, porque pela ética, pela ética médica, até 3 meses, segundo os critérios científicos e médicos, infelizmente, pela lei do aborto no país, tinha que fazer o aborto. Porém, a mentira que usaram, e a palavra de Deus diz que quem é adepto da mentira é filho do diabo, a palavra de Deus ela é muito correta, então a gente faz tudo com base aqui na palavra de Deus. Vieram mentir justamente que ela tinha 3 meses de gestação e quando acaba não era, ou seja, não era para ser feito o aborto. Infelizmente. Na questão espiritual, meus irmãos, o aborto, principalmente numa situação qualquer dessa, que nós repetimos aqui, não minimizamos a dor dessa criança, da família e tudo mais, rezamos, mas o que vem depois de um pecado tão grande como esse? Preparemos a nossa nação, porque depois disso, de toda essa mentirada, nós sabemos que existe a turma do pró-aborto, da indústria do aborto e tudo mais, para legalizar o aborto no Brasil. Estou falando isso como católico, cidadão católico, tá? Então, o que aconteceu foi isso. Infelizmente, nós tivemos o aborto de uma criança de 4 meses e bastava esperar 3 semanas, fariam a cirurgia, fariam a cesárea e essa criança viria à luz. Quantas pessoas estariam na fila para adotar essa criança? Mais uma vida que foi assassinada no ventre. E nós, para finalizar, nós sabemos que isso é uma ideologia, foi tudo questão ideológica. A turma do pró-aborto mandou um recado para os cristãos. Eu fecho a minha fala agora. Eles mandaram o recado. Não adianta vocês lutarem, porque nós iremos implantar o aborto no Brasil. Do pró-aborto, se tem alguma casa de repouso, casa de acolhida para essa jovem. Mas vá pesquisar na Provida, no movimento Provida, quantas casas católicas pró-vida existem de amparo a essas pessoas, a essas mulheres, e você vai ver a diferença, tá? Pesquise e você terá a resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dobrar o nosso joelho, meu irmão, minha irmã, porque vem chumbo grosso aí espiritualmente. 9h11, bom dia para você.